minha mãe também não sabia ler, o meu pai sabia. O meu pai sabia ler e escrever, tinha a 4ª classe, da altura, que acho que era... Que era uma grande 4ª classe. Era a 3ª classe, se era uma grande 4ª classe, porque ele ensinava-nos na escola. Ele sabia os rios, ele sabia as serras, ele sabia tudo aquilo que nós precisávamos de aprender na escola, ele nos ensinava. A minha mãe não, porque era a filha mais velha, foi um dia à escola, mas não teve tempo de ir mais, porque... O campo que chamava... Não, teve que ajudar a criar os irmãos. Nem era mais campo, era a casa, ajudar a criar os outros irmãos. Exatamente. Mas tivemos todos uma vida boa, uma vida muito de família, muito amigos uns dos outros, participávamos muito nas festas de casa. Portanto, ou seja, são... Aliás, ainda hoje, porque praticamente os irmãos da Justa vivem todos em Lisboa e trabalham todos muito, uns no restaurante da Justa, outros em restaurantes, mas acabam por viver até todos muito próximos uns dos outros. Então essa ligação de afeto ainda hoje se mantém. Não, nós somos uma família muito unida, graças a Deus. Aliás, os netos da Justa ainda têm uma bisavó, não é? Que é a mãe do Nobre. Sim, ainda tem. E também a visitam regularmente, não é? Sim, ela já está numa casa de acolhimento, num lar, não é bem um lar. Que é ótimo porque acabam por ver outra realidade. E eles vão vê-la. Ou seja, é fantástico estarmos aqui. Podem participem no programa também, até falar das vossas recordações com os avós ou com os netos, porque muitos dos nossos telespectadores já são avós, e falem-nos também dessa partilha e, sobretudo, dessa experiência. Do que é que fica quando as pessoas dão, digamos assim, vão ao site e espreitam o blog, se assim podemos dizer, qual é a mensagem sobre que se quer passar à partida com essa tua intenção, esse teu objetivo, Nelson? Acho que a mensagem maior que se pode passar é a mensagem do amor. Em que os avós podem já não estar presentes na nossa vida, mas continuam a habitar no nosso coração. E mesmo quem não conheceu os avós, se os pais lhes falarem como é que foram os avós e através de fotos forem mostrando um pouco o que eles faziam e o percurso de vida, acabamos por perceber de onde é que nós viemos e quem é que nós somos hoje em dia. Porque nós hoje somos o resultado daquilo que outras pessoas foram um dia mais tarde. E assim será. E acho que é esse passado que nunca podemos esquecer, nem nunca podemos renegar. Porque hoje somos o resultado daquilo que os outros foram e que fizeram daquilo que nós somos hoje em dia. Muitas vezes hoje em dia podemos não ser aquilo que os nossos pais queriam que nós fôssemos, mas não nos compete a nós sermos aquilo que os outros querem que nós sejamos. Exato. E muitas vezes herdamos exatamente aquilo que foram os valores que nos deram, mas seguimos um caminho pouco diferente. Uma das, digamos assim, das características e dos objetivos também deste site e deste blog que podem passar por lá e que recomendamos também, é exatamente as parcerias que vocês fazem com entidades oficiais, públicas, etc., para darem também apoio. Para darmos também apoio. Vamos criar agora... O caso da GNR é um exemplo, não é? Vamos criar um separador no site que se vai chamar Academia do Bem-Estar. E o que é que eu pretendo com essa Academia do Bem-Estar? Fazer parcerias com a GNR, até já tenho a parceria com o Fitness Hut e com o Dr. Humberto Barbosa e outras pessoas que possam se vir a juntar ao projeto, e com essas parcerias, essas pessoas vão dando dicas para que nós todos venhamos a ter mais qualidade de vida. Porque isto de ser velho é um paradoxo. Ninguém quer ser velho, ninguém quer envelhecer, mas toda a gente quer chegar a velho. Pois. E então aqui a esperteza é chegar a velho com qualidade. Ou seja, e uma forma também de combater a solidão. Uma forma também de combater a solidão. Nós com a GNR o que eu mais quero é combater as burlas. E através das dicas que a GNR vai dar, é isso que vai acontecer, tanto para os mais novos como para os mais velhos. O que eu faço com o ginásio, o que eu faço com o Dr. Humberto Barbosa, é a parte da nutrição e do exercício físico, que é muito essencial para todos nós, porque nós, no fundo, somos aquilo que comemos. Sem dúvida. Somos aquilo que de facto, o nosso espelho nos diz em determinadas alturas. Vamos atender uma chamada de uma telespectadora que nos está a ver de França e tem a Madalena ao telefone. Boa noite, Madalena. Olá, boa noite, Zé Figueiras. Eu estou a ouvi-la bem, creio que estamos com falta de som aqui no estúdio. Boa noite, Madalena, está-me a ouvir bem? Estou a ouvi-lo bem, boa noite. Ótimo, conte-nos coisas, Madalena. Eu queria mesmo partilhar que eu cresci com a minha avó e hoje tenho muita saudade e muita recordação dela, infelizmente já não está connosco. E tenho um filho, claro, e mesmo longe tento que ele participe sempre com os avós e que nunca o esqueça, claro, e que faça parte da vida dele. Claro, e neste caso uma vez até minha mãe que quer que ele faça como a preferido dele e tudo. E neste caso, como vive em França, se calhar até quer mesmo que faça parte da vida e, enfim, deste seio familiar, uma vez para eles continuarem a falar o português e manterem o contacto com os avós, não é? Isso é importante. Sim, senhora. Eu tenho uma criança que tem 12 anos, mas ele tanto fala, claro, fala melhor o francês e o português fala muito bem. Ele, quando chega a Portugal, sabe que não se fala francês. Mesmo entre nós.
Muito Só bem. se estivermos mesmo sozinhos, mais nada. Maravilhoso. Vê-nos de que sítio de França? Paris. De Paris. E qual é a sua terra, cá em Portugal? Eu pertenço a Penalva de Castelo Viseu. Muito bem, sim senhora, uma zona Distrito de bonita. Viseu. Uma zona bonita. Olha, um beijinho para si. Bom fim de Beijinhos para semana. si, para os seus convidados, para o Ricardo Henrique, gosto muito deles. Daqui a pouco já os vamos ouvir. E muito obrigada ao Zé Figueiras por tudo. Nós é que agradecemos a vossa presença. Um beijinho enorme para si, bom fim de semana. E cá está a nossa telespectadora também a ligar Igualmente. e a manter esta ligação com os avós. Deixa-me só dizer-te uma coisa por causa desta telespectadora da conferência que ela estava a ter. O site, por enquanto, só tem figuras públicas, mas qualquer pessoa que queira contar a sua história, como esta senhora estava a contar, pode enviar-nos as fotos e pode contar a sua história, que nós publicamos no site. Porque, por enquanto, têm sido só as figuras públicas, mas são muito bem-vindas qualquer pessoa que queira contar a sua história. Ia também a falar da Academia do Bem-Estar. Outra coisa que eu quero fazer é criar elos de ligação entre pessoas que tenham certos problemas. Por exemplo, se eu tenho um neto que os avós têm Alzheimer, esse neto pode fornecer-nos conteúdos que venham a ser úteis para outro neto que não tenha esse problema, mas que um dia possa vir a ter. Outra coisa que eu quero fazer é, há um neto que o avô morreu e que sobrou um andarilho lá em casa ou outra coisa qualquer. Se fizer falta outra pessoa que não tenha dinheiro para comprar esse objeto, eu, através do site, quero criar pontes para que seja possível essa troca de coisas que não fazem falta a uns e que possam vir a ser muito úteis a outros. Tanto materiais como todos os conteúdos que as pessoas possam querer. Bem. E como é que as pessoas podem entrar diretamente no vosso site ou no vosso blog? É importante dizer, através de retratoscontados.pt Retratos Contados tudo junto? .pt ou através do Facebook, Retratos Contados, encontram logo a nossa página. Pronto, Retratos Contados. É assim que se chama a página do Facebook ou até o próprio blog. E a partir daí tem uma série de informação e partilhas e contem as vossas histórias, como pediu ao Nelson. Sim, está lá o nosso mail, podem nos enviar tudo também. Exatamente. E foi exatamente isso que te levou a chegar, que era a Justa, que era o Rui de Carvalho, que era uma série de figuras públicas. Não, é engraçado que contributo. ao início estavas a falar a minha avó Vitória, a mãe da minha mãe, fazia um cozido à portuguesa que nunca mais comia igual, a não ser depois de ter conhecido a Justa. Porquê? Porque a minha avó vivia no campo e os produtos tinham o sabor do campo, coisa que hoje em dia em Lisboa é muito difícil de encontrar. E no restaurante da Justa nós encontramos isto. E isto não é conversa pela Justa estar aqui, exatamente, porque há muitos clientes que dizem isso. E ainda há bem pouco tempo encontrei no restaurante a Fátima Lopes, a apresentadora, e nós estivemos às vezes a falar precisamente sobre isso, porque quando chegamos ao restaurante da Justa, principalmente ao cozido à portuguesa, há ali os sabores das tradições que as nossas avós faziam. Como é que se consegue com esse truque? Dizem-me tantas vezes as pessoas, mesmo quando, nem só no cozido, quando estão a comer uns pastéis de massa terra, já não comi isto desde o tempo da minha avó, essa minha avó é que sabia fazer, sabem mais da minha avó, eu às vezes digo, muito obrigado, me estar a comparar com a sua avó, e eu assim com um ar de malandreca. Mas coloca um bocadinho o sabor transmontano nas comidas. Coloco. Quando é para colocar, quer dizer, tem que ser... É assim, eu sou uma cozinheira de cozinha tradicional portuguesa, ponto. Depois, embora eu também faça muito bem cozinha francesa. Sim, mas isso depois já é... Daí c'est la chef, oulala. Já é um bocadinho que eu... Portanto, eu tenho muitos pratos da minha autoria e tenho as minhas tendências. Claro. E às vezes tenho um bocadinho de tendência francesa. Mas pronto, adoro criar pratos de peixe, marisco, caça. Aliás, eu adoro cozinhar, não há nada a fazer. E o que é que gosta mais de comer? Depende. Não vou dizer. Mas há algum prato favorito ou gosta de todos? Não, se for bem temperado e bem apuradinho. Não, gosto praticamente de todos. É mais fácil perguntar-me o que é que eu não gosto de comer. Pronto. Só não gosto de lampreia. Aliás, não sei se gosto, nunca provei. Não consigo provar a lampreia. E não como enchidos com sangue. De resto, eu acho que praticamente como tudo. No inverno, agora apetece um belo de um cozido. No verão, apetecem umas boas sardinhas assadas. Percebe? Portanto, mas eu gosto... Pois, das épocas. Portanto, aquelas, mesmo os legumes e a mesma própria cozinha. Agora não sabe tão bem uma feijoada, que já está frio, um rancho à transmontana, não sabe tão bem um peixe assado no forno. Então não sabe. Um grão com mão de vaca, mas depois tenho, além disto, parece que estou a falar só desta cozinha pesada, não, mas eu tenho cozinha mais suave, tenho muito peixe, tenho muitos pratos delicados, portanto, eu gosto mesmo de cozinhar. Eu nem sequer me preocupo
muito o que é que eu gosto de comer. Porque quando chega na altura de comer, eu como qualquer coisa e estou bem. Porque eu gosto mesmo. E ainda não ficamos falamos dos muito doces, contentes. porque os doces também são fantásticos. Isso é a tia Guida, isso é a tia Guida que faz. Mas isso também nós sabemos, porque a Justa já foi nossa convidada num dos programas especiais de Natal, em que de facto trouxe aqui uma mesa recheada de tudo docinhos, quanto foram só os docinhos. Os docinhos maravilhosos. É, mas a Guida é que faz os doces. A minha irmã Ana e a Zeza é que são os meus braços direitos. Na cozinha. São os pilares Vamos fortes. atender alguém que nos está a ver dos Estados Unidos e tem neste momento ao telefone a Luciana. Luciana, muito boa tarde aí para os Estados Unidos. Boa tarde. Como é que está a Luciana? Estou bem, graças a Deus. Eu ia Você só pedir à também? nossa equipa de som e peço desculpa que levantasse um bocadinho mais o som aqui para o estúdio para que possamos ouvir melhor. Mas de que sítio é que nos está a ver, Luciana? Eu estou a ver numa cidade pequena que se chama North Arlington, muito perto de Newark, que o Zé conhece bem. Exatamente, no Arca. Exatamente, é aqui bem pertinho. Agora 15, estamos a ouvi-la 20 bem. minutos. E é a primeira vez que liga? É a segunda vez. É a Já segunda liguei há um ano ou mais. Pronto, a é como se segunda fosse a vez que eu estou a ligar. Muito bem. E ligou-nos porquê? Quer falar com a Justa, com o Nelson, para nos cumprimentar? Sim, porque quando toca a falar de avós e netos é uma coisa que toca a quem foi neta, quem é avó. E estava a gostar de ver o programa, assim como gosto sempre, e de ouvir falar das memórias passadas. E fez muitíssimo bem. Olha, qual é a sua terra cá em Portugal? Eu sou do Ribatejo, sou de Salvaterra de Marcos. Muito bem, a terra da Lesíria, onde também se come muito bem. Exatamente. Exatamente. Olha, um beijinho grande, um bom fim de semana para si. Muito obrigado. Muito obrigado por nos ter ligado. Bom fim de semana e continuação de bom programa. Muito obrigado. Olha, nós estaríamos aqui a noite toda e, sobretudo, ainda íamos agora a pedir uma receita. Mas já agora, é bom mimar ou estragar aspas, os netos com mimos? Desde que a gente não exagera. Mas eu acho que os avós têm tendência a exagerar. Aliás, os avós são classificados, ou pelo menos as avós, nós somos umas mães com açúcar. Portanto, não há nada a fazer. Aquilo que nós, se calhar, não tivemos tempo de, por trabalho, por na altura de dar aos nossos filhos, em termos de afetos, compensamos agora com os netos. Porque a nossa preocupação quando estamos a criar os filhos é educá-los. Pois. E muitas das vezes educá-los é não fazes isto, te comportas, te fazes isto, fazes aquilo, e pronto, pomos alguma rigidez na comida, nos horários. Pronto, é educar. Os netos, damos educamos e estragamos, fazemos tudo ao mesmo Os tempo. pais que educam e deixam-nos estragar aqui. Os pais não gostam que a criança salte em cima do... Aos avós, tanto faz que a criança salte em cima do sofá ou não salte, desde que ela salte, isso é que faz falta. Sabe o que é que os meus fazem às vezes lá em minha casa? Entram-me no meu quarto, agora vamos fazer saltité para a cama da avó. Ora bem, pronto. E então estão a saltitar na cama da avó e depois eu vou lá até já avó, ver se nos apanhas. E andamos ali naquele jogo. Às tantas estamos a fazer moche da avó. Mas já sabe o que é moche. Eu não posso com eles. Maravilha. Eu não É posso isto com que no fundo vocês. também dá a vida à avó. Claro que sim. Depois eles dizem assim, avózinho, eu adoro-te, eu adoro-te. e aí avó." rende-se logo. E quando eles me dizem, quando eu me zango com eles, às vezes zango com eles. Claro, então. E ainda outro dia lhe dei uma palmada a cada um. Mas educação também é isso. Mas tem que ser, às vezes dar uma palmada na hora certa. Claro Só que que e depois eles disseram, o Gabriel disse logo, não me doeu. Sim, porque o Gabriel também é muito fresco. Sim, mas as minhas palmadas não doem, aquilo também não é para doer. Mas pronto, às vezes venho-me zangada mesmo e depois digo, estou muito zangada com vocês. Portaram-se mal, vocês abusam da avó e eu não quero ser vossa amiga, não quero que venham passar os fins de semana à minha casa, não quero, eu estou muito triste com vocês. Eles vêm todos, parecem uns carneirinhos. Tudo em fila. Sim, tudo em fila, desculpa, avó. Pronto. E perante isso, o que é que a gente vai fazer? Não, e depois Logo com a as, seguir estão a com fazer as fotos que tem estado a passar no programa dá para ver que têm esta carinha de anjos, mas de anjos eles não têm nada. Tem uns anjinhos de avinhos. Oh, Justa, muito obrigado por terem vindo aqui ao programa. prazer. Nós é que agradecemos. Nelson, parabéns. Muito obrigado. Passem exatamente pelo site ou pela página do Facebook, Retratos Contados, e lá têm estas e mais outras histórias contadas na primeira E pessoa. ficamos a aguardar pelo teu testemunho Pelo também, meu para testemunho. falar da importância que os avós tiveram na tua vida. Vamos fazer isso, combinadíssimo aqui publicamente, confirmo. Para o mundo inteiro, não é? Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, acho Justa, muito bem. obrigado. Foi um prazer, Um beijinho meu querido. enorme, Tá, mais uma obrigado. vez. Nelson, parabéns Obrigado. por teres vindo e parabéns que por agradeço. este site. Obrigado. E pronto, e olha, e agora ficávamos aqui a falar de pratos e de comida, que esta mulher é uma comunicadora nata e, para além disso, uma excelente Tenho que cozinheira. ir cozinhar para os meus clientes agora. É verdade, é verdade. Estamos quase na hora de jantar. Sim, senhor. Antes disso, convido-vos para ouvirem exatamente mais um tema do Ricardo e Henrique, Dia de Chuva, e é o que se avizinha exatamente para este fim de semana. Vamos a um tema e depois vamos estar à conversa também. Ricardo e Henrique.